Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Vão chegando, pessoal. Bem-vindos a mais um Café com Lene, temporada 3, Café 4. Tudo bem, gente? Vamos chegando. Já agradecendo aos que já estão aguardando os nossos convidados. Hoje, Café com Lene conversa com mais escritores que participaram do projeto Natal Café com Lene. Nós fizemos um projeto de escrita de poesias, poemas, tema Natal ou não, tema livre, mas que circularam durante o tempo das festividades de fim de ano. E agora estamos conversando com quem participou. Então, quem for chegando vai dizendo como está o som, se vocês estão ouvindo, porque às vezes eu tenho problema com esse microfone. Vamos ver se o povo chega. Café com Lene, temporada 3, Café 4. Boa noite, bom dia, boa tarde. Quem está chegando? E quem vai entrando já vai dizendo ali se tem, se ouve. Café com Lene. Pelo Instagram. Vamos ver os convidados chegando. Eu vou enviar uma mensagem a eles pelo WhatsApp. Ver se eu consigo vê-los. Vamos aguardando os convidados. Olá, Luciana de Guaporé, minha terrinha. Uma convidada já chegou, Regiane. Regiane e Luciana, por gentileza, escrevam aqui se vocês estão ouvindo. Vocês estão escutando? O som está saindo? Vocês estão ouvindo? Sim ou não? Leonice, boa noite, minha irmã lá de Serafina Corrêa também. Oi, Leonice, boa noite. Vocês estão ouvindo? Ou estão ouvindo? Sim, ótimo, então tá. Eu sempre preciso que confirmem se vocês estão ouvindo, para não haver o problema que já aconteceu de eu ter falado durante 15 minutos e eu estava sem o som e nós termos que reiniciar a live. Então, bem-vindos a mais um Café com Lene. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo com os participantes do projeto Natal Café com Lene. E que esse Café com Lene, ele iniciou em 2019, presencial em Sinop. E ele mantém os propósitos: incentivar a leitura e promover a literatura e os escritores. Então, esse é um espaço para divulgar a leitura, a literatura produzida e os escritores. Eu sou Lene Chiarello Zilioto, eu assino as minhas obras e vocês me encontram nas redes sociais como Lene Zilioto. Eu sou gaúcha, morando em Mato Grosso há 10 anos e sou escritora publicada há 20 anos, mas eu escrevo desde os meus 12 anos de idade. Nesses 20 anos de carreira publicada, eu tenho 20 obras, inclusive traduzidas para 6 idiomas, e mais de 60 participações em antologias e coletâneas. E eu sou a criadora e coordenadora do programa Café com Lene. Eu amo ler, escrever, dia de chuva, amo o mar, amo viajar e amo conhecer pessoas. Então, um pouquinho do perfil da Lene, mas vocês encontram mais sobre mim, sobre as minhas obras, a loja de venda das minhas obras no meu site www.lenezilioto.com.br. Então lá vocês têm
terão todas as informações, os acessos e os meios de comunicação comigo. Hoje, o editorial de hoje não é pauta da nossa mesa, mas eu vou usar como editorial aproveitando a live que eu participei ontem como convidada por Eduardo Maciel. Eduardo Maciel também é escritor e ele participou desse programa Café com Lene. A live dele conosco aqui será dia 4 de março, daqui a um mês, então daqui a 30 dias o Eduardo estará, e ontem eu fiz uma participação no programa dele, do Instagram. E ontem nós conversamos na temática literatura, mulher na literatura. Então, entre o que a gente conversou durante mais de uma hora, eu só quero aproveitar fazer esse editorial e trazer os dados que a gente comentou ontem na live. São dados interessantes para nós refletirmos. Nós temos academias de letras, academias literárias, academias de escritores. A Academia Mato Grossense de Letras, ela possui 40 cadeiras para 40 escritores comporem a academia, e todas as 40 cadeiras já estão ocupadas. Dessas 40 cadeiras já ocupadas, 28 cadeiras são ocupadas por homens e 12 cadeiras são ocupadas por mulheres. Eu sou rotariana também, e no Rotary nós temos também escritores, e existe a Academia de Letras do Rotary, que chama ABROL. Cada estado tem o seu núcleo da Academia Rotariana de Letras, e existe também a nível nacional. A ABROL do estado de Mato Grosso também possui 40 cadeiras, apenas 22 ocupadas. Dessas 22, 17 são homens e 5 são mulheres. A ABROL Nacional, Academia de Letras do Rotary Nacional, possui 40 cadeiras, 50 cadeiras, e as 50 cadeiras já estão todas ocupadas. Dessas 50 cadeiras, 45 são homens e 5 são mulheres. Prêmio Nobel de Literatura. É só a gente fazer uma pesquisa, o Google mostra todos esses dados. O Prêmio Nobel de Literatura ele começou a ser entregue a escritores em evidência em 1901. Então, até agora, foram 118 premiados, 118 prêmios Nobel de Literatura. Desses 118, 102 homens e 16 mulheres. E uma pesquisa mais recente que a gente pode fazer e comprovar os dados mulheres publicadas da literatura contemporânea, mais da contemporaneidade. Mulheres publicadas que a gente diz, publicadas considerando a chancela de uma editora, porque a publicação independente, ela não é considerada como uma publicação que ela entra nos dados de escritores publicados ainda. Entra nos estudos, entra nos dados, sim. Mas considerado escritor publicado, hoje é a chancela de uma editora. O grande escritor, o que já sobrevive da sua literatura, o grande escritor, ele tem a sua própria editora, então ele mesmo publica. Mas são chancelados por editoras. Atualmente nós temos 70% de homens publicados, chancelados por editoras, e 30% mulheres. Então fica o questionamento, né? Esse universo da conquista dos espaços equitativos, as oportunidades iguais, nós avançamos muito, mas ainda temos o que avançar. E quando essa semana, conversando com algumas pessoas a respeito da atualidade da literatura contemporânea, e nós ainda estarmos com 70% da preferência das editoras por livros de homens, eu ouvi a seguinte frase: melhor do que quando as mulheres não podiam nem publicar. Isso foi dito por uma mulher. Então, ela não deixou de dizer uma verdade, que é melhor do que aquele tempo, obviamente. Mas o tom, a forma com que essa mulher se manifestou, eu coloco aqui mais uma reflexão. Mulheres e homens, não somente as mulheres. A nós compreendermos na sua essência, mas
vivermos a sororidade, mulheres. Enquanto a gente não entender isso entre nós, nós vamos demorar muito mais para conquistar os nossos espaços, tá bom? E esse editorial, eu acredito que ele caiu como uma luva, porque hoje um dos entrevistados de hoje é o poeta do amor. Então é um poeta que nós vamos ouvi-lo hoje aqui na mesa de conversa, no Café com Lene, e que ele se diz o poeta do amor porque ele escreve poemas de amor e, obviamente, os poemas de amor que ele escreve são para mulheres. Então, nós vamos receber hoje 2 convidados, Regiane Bonadiman Minuzzi e Roberto Ferrari. Eu vou buscar aqui no WhatsApp o Roberto Ferrari porque eu não ouvi entrando aqui. A Regiane já está, já chamo você. E eu vou ver se o Roberto chegou para nós chamarmos ele não. Vou enviar uma mensagem aqui no WhatsApp para ele, para ver se aconteceu alguma coisa, se ele chegará aqui conosco. Vamos ver que ele enviou uma mensagem aqui agora. Eu vou... Vamos ver se eu consigo ouvi-la sem... problema de... Vamos para a live. Vamos ver se ele entra. Enquanto isso, eu chamo a Regiane e a gente pode começar conversando com a Regiane sem problema nenhum. Eu vi que a Regiane já está. Vamos ver se ele vê. Regiane, ele está aqui? Ah, acabou de entrar. Muito bem, Roberto, já está nos ouvindo. Estava enviando mensagem para você aqui. Então, Roberto chegou. Então, agora nós podemos chamar os nossos convidados. Eu vou enviar um convite agora para a Regiane. Para o Roberto. Enviei o convite aos 2. Vamos ver se vocês recebem. E aí você já entra. Ô, Regiane! Olá! Boa noite! Boa noite, poeta do amor. Ó, Tintim ali, ó. Tintim! Café com Lene. Eu sei que tem gente que à noite não bebe café. Boa noite a todos. Mas você bebe café essa hora da noite? Bebo qualquer hora, eu não tenho problema. Eu, quando deito pra dormir, durmo que nem uma pedra. Eu também sou assim. Ontem o Eduardo falou que o meu horário do café dá uma vontade para ele tomar café, que ele é carioca, mas o horário para ele não favorece, porque se ele bebe o café à noite, ele não dorme. Mas, então, eu vou repensar esse meu café com Lene. De repente, eu tomo meu café da manhã em um horário em que lá na Europa seja 5 horas da tarde, e assim eu contemplo todos. Brasil, café da manhã, e Europa, café da tarde. Vamos ver se eu chego lá. Mas, queridos, boa noite. Vamos dar o seu boa noite ali, cada um. Regiane e depois o Roberto. Então, olá, Lene. É uma honra estar aqui com você, com o Roberto. E fiquei encantada, né, com a maneira da qual você conduziu aí esse concurso, né, o prêmio Natal Café com Lene, né? E com muita alegria estou aqui participando junto com vocês hoje. Obrigada. Roberto. Oi. Olha, boa noite. É um prazer estar aqui com você. Tá aqui podendo falar um pouco da carreira, um pouco dessa arte maravilhosa, que é a arte da escrita, que eu amo tanto, e a poesia que vive dentro de mim, que eu amo mais ainda. E poder, sabe, falar um pouco de projetos, de coisas que estão para acontecer aí esse ano. Estão, né? Que bom, obrigada a vocês. Já agradecendo também a todos que já estão aqui. Temos bastante gente ali já mandando carinha, sorrindo, corações, muito obrigada. E já vou pedir que quem está aqui aperta o aviãozinho ali, envie essa live para os seus amigos, que aí nós teremos mais gente aqui ouvindo essa conversa no Café com Lene, que será leitura, literatura, cultura, que é o nosso propósito, contribuirmos para que esse produto ele tenha o seu valor agregado de direito, que é a maior dificuldade que nós temos,
mas assim, quanto mais gente estiver aqui conosco, então mais a gente vai avançar nesse projeto de divulgarmos a leitura, a literatura e os escritores brasileiros. Eu quero agradecer já a vocês pela participação, pela honra de ter vocês no projeto Café com Lene, que foi esse meu propósito inicial de fazer o networking. As manifestações que eu tenho no privado de que, por exemplo, o Eduardo Maciel ontem, ele disse que ele já assumiu em uma academia de letras, esse ano ele foi convidado a partir do conhecimento de pessoas desse nosso grupo do Natal Café com Lene. Então, que bom que esse encontro, que isso esteja abrindo portas, e eu tenho certeza que a comunicação entre nós, como se diz, juntos somos mais fortes, precisamos nos abraçar, nos dar as mãos, para que a nossa causa, a nossa proposta, que é a da arte, que é a da paz, que é de uma cultura de valor e positiva, ela tenha mais abrangência e seja mais firme. Eu passei em todas as nossas conversas aqui com vocês, eu coloco sempre 3 eixos. Vocês falam da infância e da adolescência, depois o adulto profissional, e depois nós vamos trabalhar as nossas artes, as nossas obras, a literatura e o que vocês produziram. Mas hoje eu vou fazer diferente, vou fazer uma pegadinha para vocês dois. Eu não avisei, mas eu vou começar diferente. Antes, inclusive, de ler a mini biografia de vocês, e vocês falarem da infância, eu gostaria que cada um de vocês lesse um poema seu, que eu sei que vocês devem ter livros ali na mão, ali por perto. Escolham um poema e hoje nós vamos iniciar a live ouvindo 2 poemas. Um da Rejane e um do Roberto. Quem já está com ele pronto, quiser começar? Tá, eu posso começar. Vamos lá, Roberto. Tristeza na alma, porque sempre foste a aurora em minha vida. Te peço, volta para o meu amor. Inspira novamente a minha poesia, que hoje é um canto triste sem teu encanto. Eu te amo tanto, meu amor, que me deixaste a tanto tempo. Depois que partiste, fez-te inverno na minha alma. Tu foste sem um adeus sequer e transformaste minha vida em um deserto de emoções. Lembro dos teus carinhos, do teu olhar, do teu sorriso, do teu pranto. Hoje tenho a lua por confidente, que sem compaixão sempre vaga pelo céu. Onde estás, amada? Peço às estrelas que te procurem e te digam que eu peço apenas que tu se lembres das nossas horas de poesia, das noites de amor e entrega, e que também te digam que a saudade me consome, que hoje, que estou sozinho e perdido, que hoje a minha solidão é minha inspiração. Lindo! Parabéns, obrigado. Muito bem. Rejane. Eu vou ler uma poesia que eu fiz para as Mulheres Maravilhosas, volume 2, que é Sonho Meu, a homenagem à dona Ivone Lara e as organizadoras, a Sol Figueiredo e a Margarete Prato. Eu estou nessa antologia também. Eu ia dizer agora. Resolvi ler porque eu sei que tu está nessa antologia. A vida não começa aos 40. A vida começa em cada momento que damos conta que estamos vivos, considerando que temos a eternidade para viver e desfrutar de dias, sejam eles ruins ou bons. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. São só referências terrenas sobre o tempo. Tudo que fizemos ecoa na eternidade. Então seguimos em frente, errando, mudando, mas principalmente aprendendo, pois o caminho é a melhor parte. Obrigada. Muito bem, lindo. Lindo. Bacana. Rejane, saudade desse sotaque gaúcho. Pois que barbaridade, tu era daqui? Então, eu demorei muito tempo para perder aqui, mas bate. Então era assim, chegava alguém e eu ia me manifestar sobre alguma coisa, mas bate. Isso agora eu já perdi. Mas... E é natural aqui, não adianta. É natural. Né? Qual é a cidade que você mora mesmo? Eu moro em Seberi, que é noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Eu sei onde é que é Seberi. Perto de Iraí, ali divisa com Santa Catarina. Isso, legal. E outra questão que você trouxe no seu poema,
O do Roberto, ele já denunciou a minha abertura, né? O Poeta do Amor, o poema dele já diz, não precisa nem ele dizer por que ele é considerado o Poeta do Amor. A sua escrita, ela já diz, toda ela é nesse tom. E o seu texto, Rejane, me trouxe a oportunidade de informar a vocês e divulgar aqui, e já quem quiser se organizar e participar, isso que você coloca da questão da idade, para a mulher, ainda é, digamos assim, mais difícil envelhecer, porque há toda uma questão de estética, uma questão assim da nossa vaidade feminina. Claro que isso não chega a ser ruim para a mulher, mas no nível normal, isso é muito bom, é bacana, e é a característica feminina. Isso, com a idade, isso a gente tem que ter uma cabeça muito boa para trabalhar isso. Com isso também eu vou fazer esse ano um projeto bem legal, que já fica aqui o convite. Se vocês conhecem mulheres que queiram participar desse projeto, eu vou abrir o edital em março, vai ficar apenas um mês aberto o edital para inscrições durante o mês de março. Eu vou escrever o livro 60 bem, porque eu farei 60 anos, então eu se sinto bem, eu se sinto-me bem, e eu vou escrever um pouco da minha trajetória e me colocar, apesar da idade, apesar de tudo isso, me colocar com coragem e com tranquilidade, com leveza. Vamos ver se a gente consegue, diante de uma câmera e se deixar ser fotografado. Então, eu vou fazer tipo uma fotografia, um book de 60 anos, porque tem o book de 15 anos. Aí, com 15 anos, é muito fácil fazer um book, porque até sentado de boca aberta você fica bonito, porque a moça nova fica bonita, né? Agora, quando nós temos já, a partir dessa idade, a questão ela é não só física, ela envolve o emocional, ela envolve o psicológico. A gente pode até dizer que não, mas é. Então, eu vou fazer esse projeto do 60 bem, eu vou divulgar um book que eu vou fazer meu de 60 anos e um pouco da minha trajetória. E eu vou convidar algumas mulheres a participarem dessa obra. As que ousarem escrever umas 3 páginas da sua história de vida e de 10 a 12 fotografias. Mas assim, um book, elas vão se produzir, elas vão em um estúdio, elas vão pegar um fotógrafo profissional e vão fazer aquele book de 60, são mulheres de 60 a 69 anos, na década de 60. Pode ter 60, 61, 62, até 69 anos, porque é o 60 bem. Então, vocês podem divulgar esse meu projeto, abrirá o edital no mês da mulher, vai ficar aberto apenas 30 dias e serão vagas limitadas. Quem já tem interesse, já quer reservar vaga, já se comunica comigo no privado, que obviamente, se nós tivermos as vagas praticamente preenchidas, não vai necessitar nem de edital, né? Mas esse é o meu propósito esse ano. E o poema da Rejane trouxe isso, e o poema do Roberto também, porque os poemas do Roberto, eles são para mulheres. Os poemas de amor do Roberto são para mulheres. Então, agora... Recebo isso com muito carinho. Trabalhei 15 anos com terceira idade e quero muito escrever já a história da minha mãe. Joia, legal. Então, vocês querem fazer algum comentário sobre isso que eu falei? Porque depois eu vou começar lendo a biografia de vocês. Eu quero só fazer um comentário. Pode comentar. Para mim, a mulher, independentemente da idade, ela, quando tem a alma bela, ela reflete na beleza física. Porque o que interessa é a beleza da alma. E a beleza física, ela transparece essa beleza de alma. Eu tenho certeza que teu book vai ser maravilhoso. Olha só o que tem escrito aqui, Roberto. A beleza agrada aos olhos, mas a essência fascina a alma. Quem escreveu? Onde que está escrito isso? Na minha xícara. Lê de novo ali na sua. A beleza agrada aos olhos, mas a essência fascina a alma. Mas eu falo outra coisa para você. A beleza, ela agrada os olhos até um certo ponto, porque depois a beleza também vai embora. O que fica é a essência da alma. É o que fascina a alma. Olha, essa live aqui vai ter conteúdo para a apresentação do meu book, hein? Vou retomar essas falas aqui e usar lá na apresentação, pessoal.
Gostei, bacana, obrigada. E assim, com certeza o Roberto também está trazendo esse tema, mas o que o Roberto falou, e essa mensagem ali, nós sabemos, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. Nós sabemos que é a minoria. Tem a minoria dos homens, acredito eu, que são que pensam, né, dessa forma. Mas ainda bem que temos homens que pensam assim e estamos evoluindo. Eu, pelo menos, tentei educar os meus 2 meninos para que fossem assim. E depende da nossa educação, né, de meninos e meninas. Mas vamos lá. Quem é Rejane Bonadiman Minuzzi? É assim, Rejane? É Bonadiman Minuzzi. Bonadiman? O que é isso? É alemão? Bonadiman é italiano. Italiano? Bonadiman Italiano. Minuzzi. Muito bem, italiano Isso. com italiano. Italiano com italiano. É mestre em diversidade cultural e inclusão social. Cursou magistério e é graduada em educação física, é especialista em deficiência intelectual, práticas sociais na terceira idade, gestão educacional, estimulação precoce, práticas da pedagogia, educação física escolar e atendimento educacional especializado. Atualmente é professora de educação física adaptada na APAE de Seberi, Rio Grande do Sul. Escritora e poetisa, participou de 20 coletâneas nacionais e internacionais e foi uma das criadoras da Festa Literária de Seberi, a FLIS, em 2015. É também vencedora de concursos de poesias, contos e crônicas e possui o título de Comendadora 2021 pela Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências, A Palavra do Século XXI. Autora do livro Anige, o Jardim das Deficiências, com ilustrações dos alunos da APAE. Eu quero um exemplar desse livro. Roberto Ferrari nasceu em São Paulo e aos 54 anos de idade iniciou carreira literária em 2001. E já publicou os livros Sublime Amor, Ventos da Paixão, Identidade Assassina, Fundamental como o Amor, Refúgio da Alma, Negócios de Sangue, Intenso como a Vida, Mansão Molnar, Juras Apaixonadas, O Ceifador de Almas, Suplício de Amor, Uivo Maldito, Tributo a Elas. Poesias, Uma Mensagem de Amor, A Escolha e Mulher, Um Ser Essencial, Dueto para o Amor, Sentido do Amor, Mulher, Um Ser Essencial, volume 2, Emoções e Amor, Palavra Simples, Sentimento Complicado. E Roberto pertence a várias academias de letras, é presidente da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo e ocupa a cadeira 39 da Abrace, cujo patrono é Vinícius de Moraes. No final dessa live eu ia perguntar ao Roberto, por que Poeta do Amor? Não precisa mais nem responder com os títulos das obras que ele pode responder. Por que Poeta do Amor? Por que Poeta do Amor? Eu escrevo desde a minha adolescência. Só que aí eu tive um desgosto empresarial com um amigo meu e de lá sobrou um site, sobrou um grupo no Facebook, era o grupo Yuandai. E eu comecei a alimentar e minha esposa falou, olha, coloca poesia aí. Aí eu falei para ela, mas quem vai querer minhas poesias? Coloca aí, foi crescendo. E o pessoal do grupo viu as poesias e me apelidou de Poeta do Amor. Agora eu vou te contar uma curiosidade. Isso dito pela nora do Vinícius de Moraes. Sabe como é que o Vinícius de Moraes gosta? Ninguém sabe disso. Gostava de ser chamado o Poeta do Amor. Eu nem sabia. Não sabia. Eu fiquei sabendo disso agora faz 2 anos, 3 anos. Eu fui conhecer a casa do Vinícius de Moraes esse ano, em Salvador. É em Salvador, né? Eu fui lá conhecer a casa dele, inclusive tinha, acho que a esposa atual dele estava sentada na varanda. Em novembro eu estive lá, conhecendo a casa Vinícius de Moraes. Mas, assim, hoje, a nossa conversa, eu vou mudar um pouquinho também a dinâmica. Nós vamos manter os 3 eixos, né? A infância e o adulto e as obras, mas nós vamos fazer um bate-bola. Rejane antes fala da Rejane menina moça e depois o Roberto fala do menino moço. Então, nós vamos ficar na infância dos dois. Depois nós vamos para a adolescência dos dois, tá?
Então, agora esse bloco é a infância, adolescência. E o segundo bloco vai ser o adulto e o profissional. Vamos lá, criança e adolescente, Regiane. Muito bem. Então, eu já falei noroeste do estado, né? Meu município é de 11 mil, mais ou menos 11 mil habitantes, é uma cidade muito pequena. E para mim falar da minha infância é muito emocionante, porque nasci no interior, no tempo de parteira, né? Sim. E assim, eu vou contar para vocês através que eu ganhei um prêmio nesse livro, 40 contos que eles e elas contam, ele foi, e relata um pouco da minha infância, um conto, chamado A Menina da Geladeira Vermelha. Então, por isso que eu vou estar falando de mim neste conto, tá? Tá. Há muitos anos, havia uma menina de olhos cor-de-mel que vivia presa em uma geladeira, que tinha cor vermelha, e ficava na sala. Sim, na sala. Na casa não havia luz elétrica, e servia essa geladeira de armário para livros e cadernos. Todos os dias a menina acordava e a primeira coisa que fazia era passar em frente à geladeira e dizer: "Bom dia, dia!" Eram dias ensolarados, ela acordava feliz. Já nos dias nublados ou com chuvas, ela acordava mais feliz, porque tinha a oportunidade de ler mais, mesmo utilizando a vela acesa ou o liquinho a gás. Muitas vezes, acordava assustada com pesadelos que sonhava e ficava toda escabelada. Outras vezes, parecia que tinha sonhado com um passarinho verde. Acordava toda alegre, que até cantava em frente à geladeira. Menina veneno, o mundo é pequeno demais para nós dois. Canção que o pai dela lhe ensinara e gravara em fitas cassete. A geladeira servia para conferir se o uniforme estava de acordo para ela andar quilômetros a pé até a escola, com sua conga azul, meias brancas até o joelho, saia azul e camisa branca. Nos finais de semana, o vestidinho amarelinho com um cachorrinho na frente era o preferido, e ela usava com sandálias de tiras marrons. Ali, naquele espaço, a menina pisava nos pés de seu pai e dançavam aos domingos de manhã ao som de discos de vinil. Também ficava olhando os vultos, isto é, se estavam no ritmo na amada geladeira vermelha. Muitas vezes a geladeira serviu de consolo, quando a menina, de olhos cor-de-mel, se sentia triste, abria a mesma e tirava os livros que vinham da biblioteca da escola, que ela e sua irmã retiravam. E no momento em que iniciava a leitura, esquecia as tristezas. Ela ia embaixo do pé de cinamomos e lia por horas, viajava e criava um mundo de sonhos e expectativas. Nos finais de semana, retiravam mais de 2 livros, e as irmãs iam ler nos barrancos, na beirada dos açudes e até em galhos de árvores. Nos momentos de leitura, nada abalava as duas, nem mesmo as fazia chorar, a não ser os personagens dos livros. Num certo dia, o que parecia distante chegou no interior, a luz, e a geladeira vermelha teve que ser esvaziada para dar lugar aos frios. A mãe lhe explicara que não havia motivo para ficar triste, pelo contrário. Então os livros e cadernos ganharam outro lugar, e a geladeira continuou ali na sala. Todos os dias, da mesma forma, era o primeiro contato da menina. Dias e anos se passaram, até que naquela noite começou a cair uma chuva forte, junto a trovoadas e raios, que cortavam o céu, e a geladeira vermelha queimou. Foi aí que a menina de olhos cor-de-mel chorou, porque teriam que levar a geladeira. Ficaram um grande vazio. E um mês depois, chegou um caminhão e trouxe a geladeira. Porém, não teve conserto, e tiveram que comprar outra. Ela não era mais vermelha, e sim bege, sem cor. E a menina foi embora, e nunca mais voltou. É um pouquinho da minha infância. Quem é dessa geração compreende todos esses elementos, porque é uma história que remete a imagens, a coloridos, a movimentos. Que bacana. Mas então agora fala um pouco da sua infância e adolescência, além do conto. Eu sempre gostei, como a gente era muito pobre no interior, então eu sempre gostei de ler, né? Então o que me fascinava eram as leituras. E no 6º ano, eu tive um professor que eu gosto muito de citar ele, e eu penso assim, eu sou professora, né?
e eu acho que a gente marca muito os nossos alunos. E esse meu professor, ele não existe mais, né? Ele é o professor Walter Kerber. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Eu tenho 3 obras dele, e ele foi meu patrono quando eu entrei na Academia de Letras. Ele tem A Rosa dos Ventos, A Procura de Eva, O Minuto Cogumelo e diversos outros. Mas o que ele fez no 6º ano? Ele tinha nossa turma e ele fazia com que nós escrevêssemos diários. E nesses diários ele dizia, eu quero ler, você acha a página que eu posso ler? Aí a gente achava as páginas e tal, e ele dizia sempre, você vai ser uma escritora, você escreve muito bem. E aí foi passando o tempo, eu escrevi um livrinho, sabe que esse ano eu tirei ele da gaveta, que eu ganhei um prêmio, o Girassol Solitário, e vai ser esse conto que eu vou agora fazer ele virar um livro infantil. E veio daí, dessa minha infância pobre, mas rica em leitura, rica em coisas boas, assim, dentro da família, uma família humilde, mas que tratava todos com muito carinho. São 4 irmãos, né? Tenho 3 irmãs e um irmão, né? Morando lá no interior com os meus pais. Depois, meu pai comprou um terreno na cidade para que a gente não fizesse os 6 quilômetros a pé para vir para a escola. Aí ele comprou uma casa bem do ladinho da escola para que a gente pudesse estudar. E ele sempre dizia, estude, minha filha. E ele diz até hoje. Daí eu terminei o mestrado agora faz pouco tempo e ele disse, olha, vamos lá, em busca do doutorado. Então é uma coisa assim maravilhosa, né, que vem dos pais praticamente analfabetos, né, mas eles, graças a Deus, eles tiveram aquele 5º do ginásio, né, e isso eles não perderam, que eu agradeço muito, que eles são maravilhosos na minha vida. Bacana, como diz, a simplicidade, mas a essência do pilar da família, do incentivo positivo, do estar do lado, que assim não é a falta de recursos que pode ser argumento de você não fazer alguma coisa. Legal. Agora vamos ouvir o Roberto Menino. Como foi o Roberto Menino e adolescente? Olha, o Roberto Menino foi um menino muito feliz, que sempre fez muitas brincadeiras, que hoje ninguém nem vai entender esse tipo de brincadeira que tinha naquela época, na década de 60. Ninguém vai entender, no final da década de 50, começo da década de 60, e que foi incentivado a ler. Então, eu, com 7 anos de idade, eu li a coleção do Monteiro Lobato inteira. Nossa. Depois fui lendo. Aí, depois que eu li aquilo, eu tive uma paixão pelo mundo da leitura, que eu viajava pelos locais, imaginava as histórias. Aí fui lendo Tarzan, contos maravilhosos, livros que nem tem mais hoje em dia. Então, sempre fui apaixonado pelos livros. Com 11, 12 anos de idade, escrevi o primeiro conto. Um conto de terror, um conto sobre o Conde Drácula. E aí eu peguei meus primos e coloquei para representar a história. E depois me descobri poeta, com tipo 14 anos, eu escrevi poesia. Só que eu escrevia para arrumar namorada, e ela dava as poesias. E foi assim, até o dia que eu conheci minha primeira mulher e ela me incentivou a colocar isso no papel. Eu escrevia em boteco e coisas. Foi isso. A adolescência foi muito feliz, aprontava muito, era um menino muito de aprontar. Legal, Sempre. bacana. Mas leu a coleção Vagalume também, né? Li tudo que você imagina. Tudo. Fui lendo. Eu li, fazia parte do clube do livro também. Assim, quando se a gente acompanhar, na verdade eu que estou aqui em todas elas, mas desde a primeira, com esse grupo que participou do projeto Natal Café com Lene, que estão hoje no universo literário, as histórias da infância e da adolescência, elas são, digamos assim, todas elas pautadas em leitura, em universo literário, em incentivo à leitura, em contato com o livro desde a infância. Apesar dos anos 60, 50, 70, enfim, o que fica de conclusão para nós, e principalmente para os pais de hoje, os pais novos, digamos assim, que têm criança, do testemunho de vocês todos, da importância que tem o contato com o livro desde a infância. Porque quando a criança ela entra em contato com algo, é aquilo que fica na memória da infância, é o que vai agradá-la
quando ela se tornar adulta. Então, o que era bom na infância passará a ser elemento do ser humano adulto. Então, esse cuidado de nós colocarmos o livro como elemento da infância é fundamental, é crucial para os pais, né? E parabéns para vocês que tiveram essa família que sempre oportunizou isso. Agora vamos então para a Regiane e o Roberto cresceram, passaram da adolescência, aprontaram, chega, e aí foram ser profissionais, foram estudar, não sei se casaram, não sei se têm filho, no que trabalham. Pode comentar pela Regiane novamente. Pois é, então aí veio o magistério, né? As profs sempre elogiaram de uma maneira assim muito especial as atas que eu redigia, a criatividade que eu tinha nas histórias para fazer com que os alunos aprendessem, né? Mas só que eu deixei em off, né, tudo isso. Veio a faculdade, eu quis sempre ser prof de educação física, fui cursar educação física a 70 quilômetros da minha cidade, tinha um campus da UPF em Palmeira das Missões, e eu fui estudar lá. E aí, deixei em off, mas daí a questão da faculdade veio o DCE, aí eu fiz parte do DCE, sempre era eu que redigia as cartas, os discursos abertos, né, da universidade. E uma das visitas, né, no nosso campus de Palmeira das Missões, a gente recebeu a Tânia Rezing, que ela... A Tânia Rezing é das Jornadas Nacionais dele. Nem me fala, que saudade, que eu participei desde a primeira de 83, quando a gente hospedava os escritores na nossa casa para poder viabilizar a Jornada Nacional da Literatura. Pensa em sonho. Desculpa te atrapalhar, mas a Tânia Rezing, assim, deu sentar com ela várias vezes e levar minha escola em peso lá para a jornadinha de literatura e ver aquelas crianças circulando entre os escritores, pegando autógrafo do Ziraldo. Então, assim, eu já estou aqui usando o tempo de vocês para falar uma experiência minha. Mas, gente, levar a criançada para uma jornadinha de literatura, como a gente fazia em Passo Fundo, era assim, para mim, encher os olhos. E a Tânia Rezing, uma cabeça muito inteligente, muito, enfim, e exigente. E aí eu quero ouvir o que ela falou, porque se ela falou bem, pode assinar embaixo, que ela era uma professora muito exigente. Ela escutou todos os nossos discursos e tal, e no finalzinho, ela lá no meio daquela multidão de alunos e tal, ela veio no pé do ouvido e elogiou a minha escrita. Nossa. Eu fiquei, assim, muito feliz. Porque ela foi uma das fundadoras, né, da Jornada de Literatura de Passo Fundo. E eu, nessa feira, depois eu comecei a participar como recreacionista. Eu ia para lá junto com os meus colegas, amava os lançamentos de escritores, enfim, eu sonhava um dia estar eu autografando. Então, motivada sempre a escrever, né? Depois eu fiz parte para fundar a FLIS aqui em Seberi, que foi a primeira festa literária do município. Sim. Ler é colorir a vida. Então, eu ajudei a fundar aqui no município. Por 3 anos eu ajudei na coordenação. E eu adoro essa parte, sabe, da leitura, da escrita, de criar. E tanto é que daí depois veio a dissertação do mestrado, que eu escrevi sobre as APAES e tal. E aí, como eu trabalho nas APAES, surgiu a ANIGE. Então, o que é a ANIGE? Olha só. A ANIGE, é a Ana Luísa, Nicole e Giovana. É o Jardim das Deficiências, mas o D é minúsculo e o Eficiências é maiúsculo, tá? Legal. Veio contando as histórias para as minhas sobrinhas. Eu sempre faço posão na minha casa. Eu não tenho filhos, né? Sou casada há 23 anos, mas a gente não pôde ter filhos e eu me dedico, então, aos meus alunos, aos meus sobrinhos, enfim. Adoro. E esse livro, então, foi ilustrado pelos alunos da APAE, né? Todos eles com deficiência, lá aqui da Escola Cantinho da Esperança, APAE de Seberi, onde toda a equipe de profissionais se envolveram. Ele foi lançado em 2019 pela escritora Gaia de Cruz Alta, né? Da minha querida amiga Rosélia Schaeffler Razia, e essa equipe fez a escolha das ilustrações, né? Foi abordado cores como amarelo, energia, apresentou a deficiência intelectual. O vermelho, que é força e vitalidade, apresentou a deficiência auditiva. O branco, a paz, a deficiência visual. E o verde, da esperança, a deficiência física. E no final,
Tem o alfabeto em Libras, o em Braille. Nossa, Também tem um legal. texto sobre as pessoas com deficiência e os seus direitos, aqueles proclamados pela ONU. E também o resumo, que a Anige, ela era uma menina da raça negra e ela queria voar. E aí, num sonho, ela ganhou asas e voou. E ela virou uma linda borboleta e visitou jardins. E nessa aventura compreendeu que cada um é belo do seu jeito, com qualidades e defeitos, e que a vida é como um jardim, feita de momentos bons e ruins. E através desse livro, então, entendemos que somos especiais aos olhos de Deus, não importando, então, a nossa raça, a nossa condição social, religião, ideais, e principalmente que ser diferente é normal. Isso aqui é um pouquinho da minha cara. Legal, Parabéns, hein? bacana, parabéns. Muito bem, uma vida dedicada à essência, que é a evolução humana. Primeiro nós e ajudar mais seres humanos a evoluírem nisso. Parabéns, Amém. Jane. Vocês ainda têm esse livro, alguns exemplares? Eu quero um. Tem ainda. Tá no Eu vou ter- finalzinho, mas Mas tem. eu vou me comunicar no privado com você, eu quero. Se eu esquecer, me lembra lá no privado. Certo. E Tá o mais bom? interessante é que a venda dele vai para a escola. Então, lá na escola a gente fez a quadra, comprei tintas, organizei junto com os colegas circuitos para as crianças, a gente compra material, lápis de cor, para que eles possam estar sempre fazendo uma escrita criativa do jeitinho deles, porque eles são muito especiais. Sim. Sabe por que eu estou agora, na verdade, pode dizer que não é desde a primeira live que eu estou fazendo esse pedido, mas eu já comentei que as ideias, para mim, elas vão brotando, assim, quando você menos espera, já brota outra, daqui a pouco já brota outra aqui, então eu funciono um pouco assim. Como do nosso projeto das mensagens de Natal, surgiu a coletânea, agora estão surgindo outros desdobramentos desse projeto, e eu iniciei agora, pelo menos eu vou me desafiar, porque um dos meus desafios, eu não quero chamar luta, porque luta você entra num embate e não é isso. Então é um desafio que nós precisamos vencer, e o trabalho para isso ele precisa ser que todos estejam com o foco na mesma direção para a gente conseguir. Porque na luta você tem um contra o outro, então não é isso. Mas nesse desafio de fazer com que o livro ele seja um produto com valor agregado, ou seja, que ele dê lucro para o escritor, não há, assim, acho que é um pouco efêmero e um pouco sem muito propósito, se a gente ficar no discurso, na palavra, nas discussões, na live. Nós precisamos partir para a prática. Então, já surgiu a ideia. Desses 46 que participaram do projeto Natal Café com Lene, eu quero um livro de cada um na minha biblioteca. Então, eu vou querer um livro, pelo menos um livro de cada um na minha biblioteca. E Pode ter certeza que vou mandar. Então, assim, mas assim, eu não quero ele de graça, eu vou pagar o valor que é, não estou pedindo livro de graça, eu quero comprar o livro de vocês, porque a habilidade da escrita, esse dom da palavra, ele é um patrimônio cultural, e ele é o patrimônio cultural do profissional das letras. Então, é o nosso patrimônio cultural, é a nossa arte, é o nosso trabalho. E por isso que eu me proponho, eu vou começar esse movimento. Eu não quero mais livro de graça de ninguém, todo livro que eu quiser eu vou comprar, eu vou pagar o direito do autor que ele tem de ter produzido essa obra. Então, dos 46, eu vou querer, no mínimo, um livro cada um. Mas vamos ver o que o Roberto fez depois das peraltices da adolescência. Bom, eu me formei, eu optei por fazer faculdade de engenharia civil. Nossa! Você vê, mas eu não era a minha vocação. Eu descobri minha real vocação, quer dizer, eu já tinha uma suspeita quando eu resolvi assumir a carreira de escritor, que aí eu fiquei realizado plenamente. E eu sempre fui fã
da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Então, um pouco da minha vida na minha juventude foi um pouco o estilo de vida daqueles dois lá, uma vida boêmia, escrevendo O poesia. que você foi fazer na engenharia civil? Eu ia, tinha um bar que eu ia em São Paulo, e eu sentava lá e o dono do bar, meu amigo, falava: olha, quem quiser algum texto, tal, é só pagar uma cerveja para ele. Então eu ficava a noite inteira bebendo e escrevendo. E isso eu acontecia com frequência. Então passou isso tudo, e eu me formei engenheiro, cheguei a construir 3 casas no Mato Grosso, que eu tinha uma namorada, eu construí lá com o pai dela. Nossa. Aí depois fui trabalhar numa concreteira, aí num banco. Bom, conclusão, no final tive fábrica de plástico, um montão de coisas. No final eu acabei me descobrindo e resolvendo encarar a profissão de escritor como profissão, depois essa desilusão empresarial que eu tive. Meu pai falou: olha, você pode escrever, minha mulher falou: pode escrever, vai fundo. Aí eu fui, e quando você faz o que você ama, é rapidinho para você subir. E eu só queria ler para você, para falar que eu sou o poeta do amor, mas eu também escrevo outras coisas, e aqui é como eu vejo a vida. Essa poesia chama Viver. Não sei se a vida é curta ou se passa muito rápido, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração e a alma das pessoas. Sou poeta, um amante da vida. Sou um misto de emoção e loucura. Vejo a vida como ela é, intensa e rápida, colorida e desafiadora. Meus versos falam de amor. Escrevo para tocar a alma, para falar aos corações solitários, para refletir sobre a vida. Tenho uma alegria que contagia. Derramo lágrimas, sorrio com os olhos. Meu olhar quer desvendar o mistério de viver, e sou feito de amor e desejo. Tudo isso não é coisa de poeta, é o que dá sentido à vida, é o que nos inspira, é o que faz com que a vida seja na medida certa, devendo ser vivida com intensidade e seja infinita enquanto durar. Isso aí é como eu vejo a vida. A minha vida, eu vivo intensamente. Cada momento, para mim, é como se fosse o último. Bacana isso. Mas o que me chamou a atenção, Roberto, nessa sua fase adulta e profissional, e trazendo isso para a literatura, é que você teve o apoio das pessoas próximas. Isso é fundamental. Quando você diz, você faz o que você gosta, e aí é fácil você subir, avançar, mas eu colocaria mais um elemento. Fazer o que você gosta assim e fazer o que você gosta. Assim, ó. Fazer o que você gosta é uma coisa. E fazer o que você gosta, não deixar de fazer. Né? Mas um segundo pilar que é importante ali é o apoio das pessoas próximas. Porque às vezes as pessoas até fazem o que gostam, mas não tem esse outro elemento que você teve a graça de ter. Agora, só citando para te falar, eu tive o apoio da minha mulher, tive apoio de vários amigos do meu literário. E da minha família eu tive muito pouco apoio. A minha Geralmente. Família, minha mãe e meu pai. Aí, o que acontece? Eu cito para você um trecho de uma poesia do grande Fernando Pessoa. Cuide do seu jardim, regue as suas plantas. Siga o seu destino e não viva à sombra de árvores alheias. Esse daí, para mim, é fundamental. Esse trecho rega a minha vida, porque se eu fosse escutar cada um desses 10 anos de carreira que veio tentar me desanimar, mesmo meu pai, porque isso não dá nada, porque isso não vai... Eu falei: pai, isso é o que eu vou fazer na minha vida. É aqui que é o Roberto. O Roberto é isso aqui. O Roberto é escrever poesia, escrever livro, ter contato com muitas outras pessoas que engrandeceram a minha trajetória. Todo mundo que eu conheci, de um jeito ou de outro, colaborou para eu caminhar. Esse é o Roberto, e eu não vou mudar. Bacana. Você acha que a família não apoia por quê? O que você pensa disso? Eu acho o seguinte, que a família não apoia muitos escritores porque eles acham que você, quando lança o primeiro livro, você já vai ser best-seller. Então, todo mundo que não te apoia enxerga a profissão
só do lado financeiro. É o contrário. Você tem que primeiro enxergar a profissão por ela e por amar ela e fazer aquilo que você gosta. E depois, lá na frente, você vai começar a colher. Eu, por exemplo, eu levei, sei lá, 8 anos ali, paguei mico, fui em evento de porcaria, lancei livro, não ia ninguém, fiz. Quando veio a pandemia, eu descobri um jeito de vender livro pela internet e comecei a fazer live. E aí eu comecei a vender livro. Eu já tenho um grupo enorme de pessoas que me compram livro. Comecei a parte de ativismo cultural, fazendo antologia, fazendo um montão de coisa. E hoje eu sou um cara mais seguro. Não estou nem perto de onde eu quero estar, mas eu já estou no caminho. Isso que é importante. Bacana. Tem uma... eu vou pedir licença para vocês, que eu lembrei agora quando você disse que fez engenharia civil, e da engenharia civil você realmente encaminhou a sua vida, apesar da família, porque assim, eu acredito que todo escritor iniciante, ele ouve da família primeiro essa pergunta. Você está ganhando dinheiro com isso? Não sei se vocês já ouviram essa pergunta. Você está ganhando dinheiro com isso? Então, é aquilo que o Roberto acabou de falar. Mas eu lembrei de umas dicas que eu vou dar naquela oficina que eu abri as inscrições. Então, naquelas dicas, eu vou fazer uma fala que eu busquei ela aqui e vou ler para vocês, porque vai me trazer ao Roberto Engenheiro, que fala assim: poema ou poesia? Muita gente confunde a palavra poema com a palavra poesia. Qual a diferença? Quando você escreve, você está escrevendo um poema. Quando você diz, você declama ou você lê, você está interpretando um poema. O poema é a coisa em si, é o corpo. Já a poesia é a sensação de encanto e beleza que algo provoca, inclusive um poema. Uma tela bonita é um poema, o pôr do sol é um poema, o que desperta um sentimento em você é um poema, inclusive é uma poesia. Inclusive um poema, ele pode ser uma poesia se ele despertar um sentimento em você. E aí, continuando, a poesia é o efeito estético. Um filme, uma música, uma fotografia, pode haver poesia. Poema pode ser sem som, sem perfume. Poema, aliás, o poema pode ser sem som, sem perfume, sem cor, sem rosas. Não será poesia. Aí agora fica uma provocação para pesquisar. Eu fiquei de pesquisar, eu não tive tempo ainda. João Cabral despoetizou o poema. Aí ele escreveu assim, o poema dele, não tem poesia nesse poema, óbvio. O poema dele é assim: o engenheiro sonha com coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água. Tem poesia nesse texto? Nenhuma. Mas é um poema do João Cabral, ou seja, na literatura, o João Cabral, ele foi identificado e é feito, no caso, a análise da obra dele, como o poeta que despoetizou o poema. E ele traz exatamente o exemplo do engenheiro. Por isso que eu fui buscar essa narrativa aqui, para a gente ilustrar um pouco da sua trajetória adulta, que você fez engenharia civil e que optou pelas artes, optou pela poesia. Parabéns. Você é casado, tem filhos, sempre morou... A minha primeira esposa morreu com 35 anos de leucemia. E aí eu cuidava do filho dela. O filho dela depois morreu num acidente de automóvel também em 2015. Aí eu conheci a minha segunda esposa, foi num churrasco e tal, e nós temos um filho. E eu tive uma filha com a minha primeira esposa que mora com a minha mãe. Agora, só para te falar, eu tinha um grande amigo, um artista plástico fabuloso, chamado Reinaldo Marques, do Renault, baiano. E eu fiz uma poesia em homenagem a ele, ele era meu grande amigo. E sabe qual apelido que eu dei para ele? Caso como você falou, o poeta das cores. Legal. Foi legal. Eu acho que a poesia está em todos os lugares, basta você ter olhos para enxergar.
Exatamente, bem isso, bacana. Nós temos muita gente aqui, antes de partirmos para o próximo bloco, eu anotei vários nomes que estão aqui conosco e bem rapidinho eu gosto de dar uma boa noite, agradecer, dizer o nome de todos eles. Talvez haja alguém que seja convidado de vocês e vocês queiram dar uma palavrinha. Então entrou aqui conosco a Luciana Bonfante, que é uma que participou desse projeto também, já participou de live. Obrigada, Luciana, por estar aqui. Leonice, a minha irmã lá de Serafina Correia. Daniela Copete, Daniele Herbes, Beatriz Tonello, Charles, Patrícia Proença, também já participou de live, é desse nosso grupo. Carol Zuirtes, Sofia, Maristela, Vitor Gomes, Karine Luz, Oliveira, Paulo Soares, Alberto Serafim, Deleze Lorenzetti, Cléo Blanco, Fátima Oliveira, Marilene Alegria, Kátia Cosden, Marim, Tânia Vidal, Jânio Félix Filho, Andres Pagnol, Rogério Boas-Vendas, Dione Beatriz, Franci Colucci, Pablo JC, Berenice Ferreira, Sandra Elisa, Andrei Seolim, Vilma Queiroz, Suquita, que diz que os teus poemas encantam, Roberto, ela diz, os poemas do Roberto me encantam, Jaqueline Mendon, deve ser Mendonça, Eracil de Assunção, Paulo Soares, Rose Maria, Renato Borba, Memel Figueiro, Lucélia Renata, Glenda Brum também é desse nosso grupo, Belé, Fátima Oliveira novamente, o Padre Hernani é lá do Maranhão. Ele tem um projeto bem bacana que é a Biblioteca Incentiva, com o apoio do Instituto Cultive Suíça Brasil, da Valquíria Imperiano. Ele está aqui conosco, ele sempre acompanha nossas lives e eu gosto de divulgar o trabalho que o Padre Hernani faz. E também já aproveitar esse espaço e os escritores que estão conosco. Façam um contato com o Padre Hernani no privado, se puderem. Se vocês quiserem, eu passo contato com ele, porque ele tem um projeto bem legal ele construiu e criou uma biblioteca na comunidade do interior onde ele trabalha como padre, e ele fez umas postagens lá no grupo da Cultive essa semana, que ele abriu a biblioteca domingo, em 20 minutos ele estava com as prateleiras vazias. O povo que foi para buscar livro para ler, levou tudo. Se alguém quisesse mais livro, ele ficou sem, porque levaram tudo. Inclusive, eu acho que eu enviei uns 5, 6 dos meus livros, aí ele fotografou as crianças segurando o nosso livro, lendo o livro, e legal. Assim, eu fiquei no compromisso, inclusive, de enviar mais livros dos meus, porque eu tenho livro infantil, tenho livro infanto-juvenil, mas também livro para adulto, porque é uma biblioteca para a comunidade. Então, eu sempre faço esse conclame aqui nas minhas lives, quando eu vejo que ele entra aqui para nos acompanhar, porque o projeto do Padre Hernani é muito bacana, é um projeto solidário. Então, quem quer escritor e quiser doar, aqui sim, eu acho que assim, para mim vocês vão vender o livro, mas para o projeto do Padre Hernani, eu sugiro que vocês doem livros, porque aí ele está fazendo um projeto social de fazer com que aquela comunidade leia, com que as crianças sejam leitoras, com que aquela comunidade tenha as crianças contato com o livro desde a sua infância, que é aquilo que a gente falou no início. Tá? Então fica um convite. Eu quero doar livro para ele. Com certeza. Bacana. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, como eu estou... Ele está quase em todas as nossas lives. Lá no nosso grupo Natal Café com Lene, eu vou colocar o contato do Padre Hernani, tá, Padre Hernani? Esses nossos escritores, com certeza, vão entrar em contato e vão enviar livros para o seu projeto, porque o projeto do Padre Hernani, ele merece, é uma causa que merece a nossa contribuição, tá bom, Padre Hernani? Aí tem a Marlete Silveira, Fabinha, Elaine... Dani Cruz, Cirlei, Luiz Fernando, Cláudia, Carolina, nós professora, Daniela novamente, Cris, enfim, tem bastante gente aqui que não vai dar para ler todo mundo, mas o que eu consegui ler, quero dar meu boa noite, minha gratidão. E agora sim nós vamos para a mesa do Café com Lene conversar sobre leitura, literatura, as obras de vocês, quando vocês começaram a escrever, por que vocês escrevem, como está a carreira de vocês como escritores, a opinião de vocês sobre leitura, sobre literatura, sobre também o mercado editorial, tudo que vocês queiram
e entende que nós aqui podemos conversar e avançar na contribuição para que essa cultura de arte, de leitura e de literatura se intensifique, está aberto espaço para vocês, inclusive para informarem as redes sociais de vocês e dizer onde que encontram os livros de vocês, tá bom? Pode começar pela Regiane novamente, ou pelo Roberto, como vocês preferirem. Regiane, pode ir, Regiane. Eu sou uma formiguinha, Lene, eu sou uma formiguinha, estou começando. Então, eu não tenho nada informado em redes sociais, mas o meu Insta é @Regiane Bonadiman. Mas assim, eu tenho as coletâneas que eu participo, que agora são 22, né? Então, algumas coisas que eu participei, alguns prêmios que eu ganhei, eu fico muito feliz, porque Sim. assim, eu sou uma formiguinha mesmo, estou recém-iniciando, sabe, esse caminho. Então, eu sou acadêmica imortal vitalícia da Academia Internacional Mulheres das Letras, na cadeira 72, a patronessa é Helena Ferrante. Eu sou sócia efetiva da AGEB, que é a Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil, a coordenadoria aqui do Rio Grande do Sul. Sou uma também, junto com você, das Mulheres Maravilhosas, participei do Sonho Meu, Baú da Vovó, e agora da Semana da Arte Moderna, né? A Academia Imortal da Academia Luso Brasileira de Letras, a secção do Rio Grande do Sul também. E participo muito ativamente da Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências de Cruz Alta, que é da Rosélia Schaefer-Razia, que ela é a minha paraninfa. E eu entrei nessa academia em 2015 e adoro fazer os trabalhos, participar das atividades, apresentar as lives também, junto a toda a academia, né? E eu recebi o título de personalidade literária pelos relevantes trabalhos e escritas como comendadora da ALPAS 21 pela Academia Internacional então, de Artes, Letras e Ciências no ano passado. Então, atualmente eu tenho estado professora 40 horas na APAE, né, e dou aula na universidade e também no Instituto Educação Conexão Saber, né, nas aulas de pós-graduação nos finais de semana. Minha vida está bem ativa, porém, para escrever eu gosto das madrugadas, eu digo, né, que é onde eu me inspiro, e aí eu coloco sempre na gaveta, né, estou sempre com alguma coisa, quando surge alguma coisa eu vou colocando. Então eu não tenho agora que eu vou colocar esse meu conto que eu fiz lá no 6º ano com o professor, aí vai virar, se Deus quiser, o meu 2º livro infantil. Parabéns. Você diz formiguinha, mas assim, de toda a sua trajetória, principalmente aquele seu trabalho com o pessoal na PAI, é digno dos títulos que você recebeu, e não é formiguinha não, já é grande. Já é grande. Claro que a gente tem um padrão de nós acharmos que é escritora a partir do momento que tem o seu livro solo, mas não há essa necessidade. Né? No momento em que você já tem toda essa contribuição no universo das artes, das letras, já é grande mérito seu nesses conceitos de escritor. Então, parabéns pela sua trajetória. E, pessoal, acompanhem a Regiane ali nas redes sociais. E ficamos esperando esse teu livro solo aí, então, com certeza. Se Deus quiser. Roberto, sua literatura, suas obras, onde encontramos, o que você pensa desse universo literário? Bom, eu sempre escrevi na minha vida e depois que assumi a carreira de escritor, eu só faço isso na minha vida. Escrevo romances policiais e escrevo poesia. O porquê de escrever romances policiais? Porque eu sempre fui apaixonado por histórias de terror, histórias de serial killers. Então, um dia eu falei assim, eu amo escrever poesia, mas eu vou arriscar escrever um livro sobre um serial killer. Eu vou criar um serial killer, escrever um livro que, graças a Deus, foi super bem e tal, foi super legal. Pode até virar uma minissérie aí da Netflix, aí um livro legal, antigo. Bacana. Então, aí eu sempre fiz isso. Agora, o que eu acho? Eu acho que hoje, que nem eu vi outro dia, curso para ser poeta.
Eu falei pro cara, poeta não faz curso, poeta nasce, ele não faz curso. Você pode estudar uma técnica ou outra, mas eu vou pelo Manuel Bandeira. Eu sou poeta que não tem rima, não tem nada. É poeta do verso livre, ele que criou. Então, eu acho que a poesia, na verdade, o poema, é para expressar o teu sentimento. E para isso não precisa ter curso nenhum. Você bota no papel aquilo que você sente e transmite para a pessoa. Porque quando escreve com a tua, com o teu coração, com a tua alma, você vai atingir a alma de outra pessoa. Como dizia o Mário Quintana, não é a pessoa que lê minha poesia, é a minha poesia que lê a alma das pessoas. Então ele pode pegar uma Verdade, verdade. Ela não tem um tipo de. Isso é ser um poeta. Agora, você lê um texto e nada, tanto faz. Mas falando, eu lancei vários livros, eu projetei a minha carreira, falei, eu vou lançar 2 livros por ano, um de poesia e um de romance policial. Às vezes não dá, são 2 de poesia. E vou escrever, eu passo o dia inteiro escrevendo. Eu tenho mais 8 livros de poesia no computador, tenho mais 3 romances prontos, já tudo. E vou escrevendo. Acho que o mundo está precisando de livro. Não livro de computador, livro físico, para ler, para se inteirar, para parar com essa falta de comunicação tremenda que as redes sociais causaram, WhatsApp, não sei o que, o cara vive o dia inteiro naquilo, esqueceu do mundo. Ele, para falar com um amigo dele, está do lado e manda um WhatsApp para o cara. O mundo perdeu a comunicação. E a única coisa que pode resgatar isso é o aquecimento do relacionamento humano. Isso aí eu falo num livro que eu escrevi, Amor, Palavra Simples, Sentimento Complicado, que fala sobre o relacionamento entre 2 pessoas, como que pode aprimorar, como que não pode, e uma das partes é exatamente essa, o cara que chega em casa, a mulher está lá, em vez de ele falar com ela, ele vai, abre o telefone e vai no WhatsApp, ou vai no Facebook, e isso aí mata qualquer relacionamento. Eu já escrevi peça de teatro, lancei um livro em 2016 chamado Juras Apaixonadas, e esse livro eu quis inovar a forma de lançar. Então, eu peguei e escrevi uma pecinha de teatro de 20, 25 minutos e fui colocando as poesias do livro na peça. Uma peça que fala como a rotina acaba com o amor. E aí foi para a estreia, tinham 200 pessoas no teatro. Que novidade essa! Então, mas aí tá lá e você vê, tem as poesias, tudo com música do Vinícius, da Maria Bethânia, uma expressão corporal da artista, ficou lindo, maravilhoso. E eu graças às redes sociais, não na parte de ficar vendo disso, mas de divulgação, eu consigo crescer. Eu tenho lá no Facebook o Poeta do Amor, que é a minha página, que eu atingi 145 mil pessoas quase. Eu tenho o meu Instagram, que está com 48 mil, que é o Roberto Ferrari Oficial, tá? E o Poeta do Amor lá no Face, e tem o Twitter, que é linkado com o Face, então tudo que eu publico no Face vai para o Twitter, que também tem bastante gente. Então eu tenho bastante interação. E tem um grupo, o You and I, que tem quase 200 mil pessoas, que lá todo mundo publica poesia, imagem, música, é genial. Então, quer dizer, eu acho que hoje em dia, para você vencer numa carreira, você tem que ter o seu lado talento, que é o lado de você escrever, você tem que ter o lado comunicação, que é se relacionar com outros escritores, porque nenhuma andorinha só não faz verão. Tem que estar sempre com alguém do lado para ti. E eu ajudo um montão de gente, todo mundo que eu posso ajudar, eu ajudo, indico coisas, dou dica, faço. E tem que ter o lado da rede social como uma realidade. Você tem que se divulgar bem para você ser bem visto. E isso daí, para mim, como a carreira. A minha carreira, graças a Deus, ela, desde o início, ela sempre foi avançando, 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 avançando. Sou muito amigo lá da Soninha Porto, lá da Associação Poema da Flor da Pele, inclusive, não sei, você deve conhecer a Soninha Porto, Lene. Conhece? Já ouvi falar, sim. Sim. Ela é uma pessoa boníssima, a Associação Poemas da Flor da Pele, aconselho vocês a procurarem, pode falar que é minha amiga e que ela vai receber vocês de braços abertos. Sou amigo da Irislene, da Jebe, que é minha amicíssima, que eu amo a Irislene. Gosto da de Andréa Portugal,
todo esse pessoal, da Literarte, então tudo A Isabelle isso... Valadares. Eu amo a Isabelle. A Isabelle é minha amiga, foi um dos primeiros eventos que eu fui, em 2012, foi um evento da Isabelle. E eu sempre agradeço todo mundo que me ajudou nessa carreira, porque sozinho não chega em lugar nenhum. Então é isso. Eu acho que a gente tem que sempre estar... É o que eu digo, eu tenho aquela máxima que eu sigo na minha vida. Duas. Faço bem. E segunda, a humildade vem antes do sucesso. Seja uma pessoa humilde. Por mais longe que você esteja, pense que um dia você começou onde a pessoa estava. E que você precisou da ajuda de outras pessoas. Então, você tem dentro de si uma obrigação moral de ajudar quem você puder ajudar. Indicar para prêmio, para antologia, para tudo. Para você poder fazer uma comunidade, ser um cara feliz e fazer os outros felizes. É isso que eu penso. Que lindo, nossa. Legal. Eu sempre falo também que fazer o bem faz bem, viu, Roberto? Faz bem. E sempre que você faz o bem, retorna o bem para você. Ah, com certeza. É aquela Bacana. coisa, né? Tudo que tu deseja volta 3 vezes para ti, porque tem um Deus lá em cima todo-poderoso. A humildade, eu digo que é a base da grandeza. É a base. Verdade. Só uma coisa, minha bateria do celular está acabando, então eu vou ficar, não sei quanto tempo nós vamos ficar aqui, mas uma hora que cair eu vou ter que sair. Pois que é, bom, e não hein? é diferente de mim, não é diferente de mim. Ai, meu Deus do céu, que eu queria que vocês falassem mais uma parte aqui bem rápido, então. Mas antes de agradecer todo mundo que está aqui, nós temos o André Coelho, que também está nesse grupo, ele é nosso confrade na FEBACLA, Zezé Libardi, o Jabner Lima, lá de Sinop, que também é desse grupo. Várias pessoas que eu ia ler o nome aqui, vou deixar. Marisônia França foi minha aluna lá em Terafina Corrêa, está aqui, muito obrigada. Muita gente que está aqui. Vou deixar de ler os nomes para vocês, para a gente encerrar, então, antes que esse nosso povo caia por falta de bateria. Menino e menina. Para não dizer meninos e meninas. Para a gente fechar, faço um comentário bem breve sobre isso que eu vou ler. Função da literatura na vida da pessoa. A literatura é a arte da palavra, é um instrumento de comunicação e interação social e cumpre o papel de transmitir conhecimento e cultura. Comentários sobre isso, bem brevemente. Bom, vai. Vai lá, Roberto. Vamos lá. Para mim, tudo isso que você falou é a literatura. E o mais, a literatura ela tem a capacidade de permitir ao cara que está lendo um livro descobrir mundos e conviver com personagens diferentes. Eu, quando escrevo, eu moro assassino, ora eu sou policial, ora eu sou vampiro, ora eu sou não sei o quê. Então, quando a pessoa lê, quando eu escrevo, eu procuro pensar assim, eu vou transmitir alguma coisa para alguém. Então, eu procuro transmitir coisas boas. No meio dos meus livros, sempre boto algum tipo de experiência na minha vida para que a pessoa leia aquilo e entenda. Então, é tudo isso que você falou, para mim é o máximo. A literatura tem todas as funções que você falou, na minha opinião. Eu só queria, antes de dar um abraço especial na Kátia Cosden, na Glenda Brum, que são minhas amigas queridas, e na Suquita. Tem muita gente aqui, ó, que eu ia ler o nome de todos, mas pessoal, ó, que está aqui, eu agradeço. Então, só vou ler. Muito obrigado. E quero só fazer aqui, antes de encerrar, um vídeo para vocês duas fazerem uma live comigo, só que é lá pelo Face, pelo StreamYard, a gente faz lá, não tem limite, a gente pode ficar 1 hora e pouco conversando. Bem legal. Aí eu vou pedir para você mandar o seu contato, pode ser através da Lene, Jane, que aí eu marco a live. Que honra, nossa, que honra. E eu, assim, só para encerrar, antes que o Roberto saia, se vai que caia também, perfeitas palavras, assim, eu digo assim que a literatura encanta. Eu sempre falo que eu adoro viajar, conhecer pessoas, né, descobrir possibilidades, assim, da inclusão com os alunos com deficiência, mas através da leitura a gente viaja junto, a gente sente gostos, né, então eu acho que a função disso tudo é muito grandiosa, por isso que eu amo os livros, e eu sempre falo, na questão dos girassóis que eu tenho aqui sempre, que a gente possa ser girassol, que ele se adapta aos climas, às regiões, que a gente seja como ele e vá se adaptando, assim como a literatura sempre tem coisas boas. Olha, Roberto, falando em escrever sobre
terror. Já fiquei curiosa, né? E eu não gosto, mas olha, a maneira com que ele fala dos livros Sim. encanta. É. Encanta, é isso? Ganhou um Sim. prêmio na Suíça, chama Olha, Mansão Monar. É um olha livro só. que tem 400 e tantas páginas. Só que é o seguinte, a hora que você começar a ler, você Tem não que consegue terminar. parar de ler. Porque Uma, eu uma escrevo per- assim, a história principal e várias em paralelo, e eu vou jogando de uma para outra. Então eu paro numa, vou na outra. Você quer saber quando você olha, Já estou vai lá. curiosa. uma pergunta, Então, Roberto. Você tem chancela de alguma editora? olha, a editora que eu trabalho hoje, que é para mim uma coisa excepcional, é a editora Versejar. Ah, eu conheço a Ótimo. Versejar. O Adriano, ele é um cara muito competente, cada capa linda, cada diagramação linda. E queria só falar uma coisa para encerrar. Nessa vida, todos nós temos que ser farol, iluminar a vida dos outros. Essa é a função. E principalmente os escritores têm essa capacidade de poder, através das palavras. Aliás, não desmerecendo as outras artes, mas para mim a maior arte de todas é a arte da escrita, porque é difícil na escrita você conseguir transmitir alguma coisa se não tiver o talento. E na pintura, na música, não que seja fácil, é difícil, mas ali o cara olha e já entende. Agora, para ler e fazer a pessoa ficar atenta naquilo, presa naquilo, lendo tudo e aprendendo, é difícil. Sim, verdade. Mas, ó, vamos ficar aí que eu acho que vocês vão aguentar até a gente fechar assim. Eu só quero ler o recado do Padre Hernani, que ele diz assim, eu estou ligado na melhor de todas as Lênis, sou sua fã. E ele deixa o WhatsApp aqui, se alguém quiser, que é 9999-1286-482, quem está aí pode copiar. Depois tu coloca lá no grupo. Isso, entrar em contato, eu mando no grupo. E ele diz assim, muito obrigado de coração, porque já são 18 anos de luta pela leitura, pela cultura entre jovens e crianças lá na comunidade onde ele trabalha. Então, agradecer a todos. E eu gostaria de aproveitar também para fazer um convite a vocês, que vocês já estão recebendo inscrição de oficina criativa, que eu coloquei o nome de oficina criativa, mas é assim, gente. Essas 5 oficinas, que elas serão online, são dicas de escrita criativa a partir da minha jornada de escritora. Eu sou bióloga e escritora. Agora, as pedras, os pedregulhos, o que eu encontrei no meu caminho de escritora, eu dou algumas dicas lá nessas oficinas. Então, não é um curso, como diz o Roberto. E o Platão também diz, poeta é poeta de vocação, não é de formação. Mas valem algumas dicas para iniciante. Agora, nos dias, eu vou mandar lá no grupo, tá, gente? Nos dias 10, 15, 22 e 24 de fevereiro, pelo YouTube, eu chamei uma profissional, doutora, ela é doutora em comunicação, Roberto caiu, mas depois ele vai ouvir essa live. Ela é doutora em comunicação e ela sim estará dando aula de escrita criativa. Nos dias 10 e 15 nós vamos trabalhar crônica, um olhar do cotidiano, e dias 22 e 24 nós vamos trabalhar conto, uma narrativa poética. Então aí sim, é com profissional da área, vai fazer oficina de escrita criativa, como profissional que é. Essas primeiras que eu enviei as inscrições são dicas do meu andar, da minha jornada de escritora, tá bom? Mas fica o convite para nós estarmos interagindo, conhecer um pouco o nosso trabalho, aprendermos um pouco, porque pode ser que lá no meio das dicas que eu dou, era aquela coisinha que faltava para você, sabe? Essa é uma dica, isso, nossa, que bacana isso. Então, não é uma formação, são dicas. Agora, com essa profissional, nesses 4 dias que eu falei, aí sim, é formação, é curso. Então, fica o convite para vocês, eu vou continuar enviando isso tudo lá no grupo. E o que eu digo assim, o bom disso, por enquanto... Oi, Luciana, obrigada, minha irmã lá de Passo Fundo, beijo, ela está sempre também comigo nas lives. Obrigada, Lu, querida. É gratuito. Por enquanto, eu ainda estou conseguindo oferecer todo esse produto gratuito. E por isso que eu convido vocês a aproveitarem, a participarem disso, porque eu quero me encaminhar para também isso ter o seu valor agregado.
né? Porque é uma coisa que eu tenho habilidade de fazer e daqui a um pouco vira um produto para eu me sustentar enquanto escritora. Mas agora, no começo, eu estou oferecendo isso com gratuidade, tá? Então, participem, fica um convite. Roberto que caiu, obrigada, Roberto, por estar aqui. Estaremos, sim, Rejane e eu, numa live com ele lá no Facebook, no Poeta do Amor. E Rejane, você lá do Sul, eu fiquei 2 meses lá no Sul, agora no fim do ano, nós passamos ali por perto. Eu viajo o Rio Grande do Sul todo, eu amo o estado onde eu nasci e aprendi a amar também Mato Grosso. Aqui também é bem bacana, gosto de morar em Mato Grosso, gosto do Rio Grande do Sul, como a gente diz assim, a gente se divide. E o carinho que eu tenho, acredito que seja a partir dessa minha paixão pela escrita criativa, pela leitura, pela literatura, é que me dá essa dimensão toda, não importa o lugar onde eu esteja. Aqui em Mato Grosso, em 2018, pelos meus livros, eu recebi o título de cidadã mato-grossense da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, assim, é um resultado do meu trabalho literário e eu fiquei lisonjeada, porque como professora, na verdade, eu recebi o título pela escrita e não pela minha profissão formal, digamos assim. Então, foi pela literatura. Isso me deixa muito feliz que a minha literatura esteja sendo considerada nesse nível. Então, para nós é muito bom. O que você também está sendo reconhecido, como eu digo, Rejane, não é formiguinha não, já é bastante coisa. E quero te parabenizar, mais uma vez agradecer por estar no prêmio lá no Natal, por estar na antologia, por estar aqui hoje e por estar na vida de todas as pessoas com as quais você entra em contato e você faz a diferença. Com certeza, esse seu trabalho, ele já tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Isso que é importante, como diz o Roberto, sermos farol, que ilumina outras pessoas. Então, muito obrigada. Sua mensagem final e de boa noite a todos que estão aqui e aos que vão assistir essa live depois. Eu agradeço, Lene, por todo o carinho que você sempre nos tratou, nós todos, né, do grupo. Concordo contigo quando as pessoas lembram da gente em vida, porque não adianta dizer depois, né? Eu sempre falo que digam em vida, falem, homenageiem, né? Na presença, não na ausência. Então, eu acho que isso é muito importante. Parabéns a ti por todos esses prêmios, pela maneira com que tu tem conduzido e ajudando agora na oficina criativa. Trago aqui, não ficou certinho na cor, porque a minha impressora não estava muito boa, mas adorei o certificado, tá? Do Prêmio Natal Café com Lene 2021. Gratidão. Gratidão ao Roberto, quanto aprender, quantas dicas boas. Como é bom a gente estar nessas lives, né? E eu falo também, como o Mário Quintana já disse, o segredo não é correr atrás das borboletas, né? É cuidar do jardim para que elas venham até você. Olha só, vamos cuidando. Olha, você veio e assim a gente vai sendo farol também, indo para outros jardins, né? Ajudando outras pessoas. Gratidão por esse momento, gratidão às pessoas que entraram, que assistiram, que estão vendo, né? E eu falo, sou formiguinha, mas comecei. Uma hora eu chego lá, né? Chega assim, já chegou, Rejane. Eu acho que na vida de muita gente você já fez a diferença. Então, muito obrigada. E a todos que estiveram aqui, que não consegui ler o nome de todos, mas sintam-se todos cumprimentados, honrados e agradecidos. Obrigada, Zezé, está dando parabéns para nós. Ela é da Febacla. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo para você, Rejane, principalmente. Bom fim de semana. E até amanhã de manhã. Amanhã de manhã temos Café com Lene com o pessoal que está lá do outro lado do mundo, como uma fala, a Mauriene e a Carmo. Então, para contemplar quem mora em um fuso horário que tem diferença de 6 horas, nós teremos live amanhã de manhã, às 9 horas de Brasília, tomando o nosso café da manhã e conversando com 3 participantes desse grupo sobre leitura, literatura e as obras. Do Mafala, que é moçambicano, com a Mauriene, que ela é brasileira, mas morando na Suécia, e com a Carmo, que é brasileira e mora aqui no Brasil. Então, fica o convite amanhã de manhã, Café com Lene, com o pessoal que mora lá do outro lado do mundo, e com a Carmo, que está aqui no Brasil. Obrigada, gente. Até amanhã, até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Beijo. Gratidão. Obrigada. Beijo, gratidão. Tchau.